Irmãos, eu quero aqui fazer uma relação com o tema da mensagem, né? O tema da mensagem de hoje, eu vou falar só a primeira parte dele, depois eu complemento, mas o homem e a louça. Que relação que tem isso? Quando fala o homem e a louça, que relação que tem isso? Pastor Júnior tem uma relação com a louça, né, Pastor Júnior? As mulheres já ficam, não, é que os homens não lavam a louça. Qual relação tem o homem e a louça? E aí? Ontem, ou antes de ontem, não sei, eu fui lavar a louça e aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Traz lá, André, para mim os nossos utensílios. Que relação que tem o homem e a louça? E aí? O que tem a ver o homem com a louça, ou a louça com o homem? Hoje eu quero ministrar sobre isso. O homem e a louça suja. O homem e a louça suja. Pode deixar aqui mesmo. O homem e a louça suja. Que relação tem? O que tem a ver o homem e a louça? Não vou mandar os irmãos lavar a louça para as irmãs não, tá? Isso aí você tem que fazer. No mínimo a que você sujou, você tem que lavar, né? Né? Tem que lavar, né? Não tem. Sujou, deixa sujo, irmão. Na hora que ele for comer, você fala assim, ó, come lá no prato sujo. Vai comer no prato sujo? Essa é a segunda parte. Você comeria num prato sujo? Não? Aí, tá vendo? Deus fala, irmãos. Deus fala, tá vendo? Você tem coragem de usar um garfo sujo para comer? Um garfo lá cheio de bigato, cheio de terra. Você tem coragem de usar um garfo sujo? Você tem coragem de cozinhar numa panela suja? Panela cheia de terra, cheia de areia, cheia de gordura. Uma gordura velha, estragada. Você vai botar teu arrozinho para cozinhar lá? Vai fazer teu café numa chaleira, numa cumbuquia, numa jarra, numa leiteira, sei lá como é que você chama. Mas vai fazer numa cumbuquinha suja? Você tem coragem de usar uma louça suja para poder fazer a sua comida, para você comer? Está cheio de terra a tua panela. Você vai pegar e jogar a comida para dentro e cozinhar ali? Você bebe num copo sujo? Você come em um prato sujo? Você tem coragem de usar utensílio sujo? Alguém aqui tem coragem? Só eu que sou doido? Você tem coragem de usar alguma coisa suja aí? Não vai? Tem gente que tem até um excesso, né, de cuidado. Tá limpo o negócio, mas tá lá esfregando, lavando. Já mais, né, do que o normal. Se você não tem coragem de usar uma panela suja, se você não tem coragem de usar um garfo sujo, uma colher suja, né, uma cumbuquinha para fazer uma chaleira, para fazer um café, um chá sujo, aí eu te falo, se você agora tivesse que escolher para ser um utensílio, porque hoje o tema é o homem e a louça, mas o homem aqui não é o sexo masculino, mas o ser humano. E nós vamos fazer uma relação entre o homem e a louça. E aí eu te falo, se você tivesse que escolher aqui, hoje você tem que escolher se é uma panela, se é uma xícara, se é um prato, se é uma colher, se é um garfo. O que você seria? Escolhe aí. Escolhe o que você vai ser. Não precisa me falar não, mas escolhe aí. Ah, pastor, você a xícara, ou você o pires. Nem sei se fala mais pires hoje em dia, né? Eu vou ser o prato. Eu vou ser
tapoer. Não é uma vasilha, né? É uma tapoer. Eu vou ser o potinho de sorvete que guarda o feijão. Não sei. O que você vai ser? Escolheu aí? Tá. Agora você escolheu. Agora o bicho pegou. Você já escolheu, o bicho pegou do teu lado. Se você não usaria uma louça suja, você não pode deixar então alguém usar uma louça suja. Quem que vai nos usar? Deus, o Espírito Santo, Jesus. Ele quer nos usar. Mas se nós estivermos sujos, Ele não vai nos usar. Da mesma maneira que você não gosta de usar uma louça suja, Deus também não gosta. Tá bom, pastor, então estamos sujos, vamos lavar. O que a gente precisa para lavar uma louça? A água, um sabão e uma buchinha. É isso? Aí tem um que gosta do Bombril para dar uma areada, né? Tem um que gosta do limpa alumínio. O mal básico ali já dá para deixar limpinho, dá para cozinhar. Ali já dá. Então já dá. O Bombril, irmão, aí o senhor pegou pesado. Os irmãos se lascou mais ainda. Se tiver que usar o Bombril, meu irmão, aí pronto. Pode deixar aqui que nós vamos usar. Pronto, então vamos. Vamos supor que essa louça aqui está suja, tá? Então a louça está suja, nós já temos a água, nós já temos a buchinha e já temos o sabão. A louça estava suja, tem a buchinha, essa louça aqui está suja. Tem a buchinha, tem a água e tem o sabão. A louça ficou limpa? Não? Mas eu tenho o sabão, eu tenho a água, eu tenho a buchinha. A louça não está limpa? Está faltando, né? Está faltando a energia. Está faltando a mão de obra. Está faltando a nossa parte. Está faltando eu pegar, passar o sabão na buchinha, jogar a água na louça, esfregar o negócio ali para... Está faltando a minha parte ainda. Então vamos lá. O que significa cada item desse? Aí eu fiquei, o Espírito Santo ficou ministrando no meu coração. Depois eu tive que sentar lá para anotar. Quase que eu parei de lavar a louça para anotar. Falei, não vou parar não, que senão vai dar confusão, né? Que a minha esposa tinha pedido com tanto carinho para eu lavar a louça. Vai lavar a louça, que senão você vai apanhar. Eu falei, vixe, então tem que lavar. Bom, às vezes nós pensamos que nós não estamos sujos. Às vezes é uma sujeirinha tão pequenininha que a gente nem percebe. E lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim que todos pecaram, por isso separados foram da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecamos. Todos precisamos ser a louça limpa. Precisamos nos limpar. E o que é cada item? Alguns já podem até arriscar aí o que é cada um dos itens, né? A louça somos nós. E aí cada um pode arriscar, né? O que é cada item. Cada um pode ter uma interpretação diferente também da minha, não tem problema. Uma ideia diferente do que eu vou falar aqui. Não tem problema, mas o que eu trouxe aqui, irmãos, foi o que o Espírito Santo me revelou. O sabão. O sabão. Abre aí, João capítulo 15. Abre aí, João 15. Evangelho de Jesus, segundo João escreveu. Capítulo de número 15.
João 15, acharam, amém? Verso 3 apenas para a gente ganhar tempo. Vós já estáis limpos pela que vos tenho falado. O sabão é a palavra. O sabão é que vai limpar. É o sabão que limpa. Eu estava lavando um pratinho de plástico das crianças, e aquele trem gordura que, meu Deus do céu, rapaz, o negócio impregna a gordura que fica terrível. Aí eu falei, tem que passar o sabão, né? Porque senão como é que sai? Então o sabão é a palavra. O pecado impregna na gente, uns mais e outros menos. Mas se não vier o sabão, se não vier a palavra, não vai ficar limpo. Não tem jeito. Você não consegue ficar limpo, você não consegue deixar de pecar, você não consegue abandonar o pecado se não tiver a palavra. Sem a palavra você não consegue. A bucha. Precisa esfregar, né? Porque às vezes, se tiver pouquinho pecado, você passa pouquinha sujeira, você passa a mão até sai. Mas esse ladinho verde aqui da buchinha é uma beleza, né? Dá aquela esfregada assim, ó, que chega, dependendo da panela, chega até a arranhar a panela, né? Até estraga. O que é a buchinha? A buchinha é a oração. Não adianta você ter o sabão, mas não ter a buchinha, senão não vai ficar limpinho. Então não adianta você ler a palavra se você não orar, meu irmão. Não tem jeito. Como é que você vai ser limpo? Como é que vai limpar? Como é que vai tirar a sujeira se não for com a bucha? O bombril, né? Então o bombril já é um pouquinho mais. A oração assim, ó, a buchinha é 1 hora de oração por dia. O bombril é 2, 3 horinhas. Aí o bicho pega. Aí a palha de aço é 8 horas por dia de oração. Aí pronto, fica brilhando. Só que fica brilhando. Não tem pecado nenhum. Aí o negócio fica pronto para ir para o céu, corpo glorificado. Não tem como, irmão. Se você orar e ler a Bíblia, você vai ficar limpo. Olha só, 1 Coríntios, abre aí. Capítulo 2. Vou lendo aqui para ganhar tempo, ó. A partir do verso 6. Entretanto, pode ler o capítulo 2 inteiro na sua casa, tá, irmãos? Depois do culto, você lê inteiro que você vai ver que legal. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentos, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Acho que eu estou lendo errado. Deixa eu ver aqui. Será que é 2 Coríntios? Não. Não, tá certo, vamos lá. Mas está escrito, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos
que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha só o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, não tem como um homem que não é espiritual discernir, entender as coisas de Deus. Não tem como uma pessoa olhar para um simples momento de lavar a louça e não entender que é o Espírito Santo ali ministrando algo que está correlacionado com a nossa vida espiritual. A pessoa natural não vai entender. Se a pessoa não é espiritual, ela vai olhar e falar assim: esse pastor é maluco, mais doido do que eu pensei, bateu a cabeça, tomou muito remédio para tosse lá e agora está caducando, está maluco. Só que nós somos espirituais, e nós só vamos conseguir entender através do quê? Da oração. Se não tiver oração, não tem como nós entendermos, porque é espiritual, não é material, não é do mundo normal, não é algo que a gente pega, não é palpável, é algo sobrenatural. Então precisa da oração. Aí você vai lá e esfrega. Eu não vou fazer aqui lambança não, porque senão depois nós vamos ter que limpar, né? Coitado dos obreiros. Mas você vai lá, esfrega, e passa lá, fica tudo cheio de espuma. É assim? Aí você consegue saber se está limpo? Não. Provavelmente está. Pode ser que tenha alguma sujeirinha. E como que você vai fazer para poder enxergar se está bem limpo? Tem que enxaguar. Não é isso? É isso, irmão? Estou errado? Amém? É isso? Sim? Ah, então tá bom. Achei que eu lavava diferente dos irmãos. Tem que jogar água. Aí você vai pegar lá e vai jogar água. E a água vai tirar o sabão e vai tornar visível, para ver se está. Espera aí, opa, tem uma sujeirinha aqui. Opa, tem ali uma sujeirinha. Vou lavar de novo. Ficou bem limpinho. Posso usar agora. O que é essa água que vai ser jogada? João capítulo 16. Não vou ler o texto todo, vou ler apenas o... Vamos ler do 7, fica mais fácil de entender, o 7 e o 8 e o 9, vai. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só até aí, tá bom. 8. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, eu não consigo por mim mesmo ver o meu pecado. Eu não consigo por mim mesmo ver que eu estou sujo. Porque o sabão está lá na frente, embaçando a minha visão. Eu preciso enxaguar para ver se ficou limpinho. E como que eu enxago? Um banho de Espírito Santo. Então a água é o Espírito Santo. A água é que vai trazer luz para os meus olhos, poder enxergar o meu pecado. Esfregou, né? Orou, leu a palavra. Mas o pecado está lá ainda, não sai. O que está faltando? O Espírito Santo revelar, o Espírito Santo convencer. Está faltando o Espírito Santo. E aí vem o banho de água. Na hora que você enxagou, pronto. É o Espírito Santo. É Ele que mostra no que estamos errados.
Onde estamos errando? Qual é o nosso pecado? Qual é a nossa sujeira? É o Espírito Santo que mostra. É o Espírito Santo. O que nós vamos fazer sem o Espírito Santo? Não tem jeito. Então eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, o sabão é a palavra, né? É isso aí. E tem a oração. Então eu estou orando, eu estou lendo a palavra, e o Espírito Santo revelou que onde que eu estou errado, qual é o meu pecado. Mas nada disso vai resolver, como eu falei no começo. Nada disso vai resolver. Louça suja, palavra, a Bíblia está aqui, a ferramenta da oração está ali, e o Espírito Santo está ali. Nada disso resolve se eu não for, se eu não pegar a buchinha, passar o sabão, esfregar, se eu não pedir para o Espírito Santo revelar, ou seja, pegar a água e enxaguar. Nada disso vai resolver. A palavra está aqui. Já está. Antes de você nascer já existia a palavra. A Bíblia já estava aí à disposição. A palavra de Deus já está aí, ensinando que deve orar. Já está tudo aqui. O Espírito Santo já está desde quando Jesus foi. Ele já enviou o Espírito Santo. Está tudo aí. Por que a louça continua suja? Porque nós não estamos indo lá e não estamos usando as ferramentas que já estão disponíveis. As ferramentas estão disponíveis, nós não estamos usando. Por que eu ainda continuo sujo? Por que a louça ainda está suja? Por que Deus não está me usando? Porque está sujo. E por que está sujo? Porque eu não fui lá, porque eu não peguei a buchinha, ou seja, eu não peguei a oração, porque eu não peguei o sabão, passei na buchinha, que é a palavra, porque eu não misturei palavra com oração. E aí não tem como o Espírito Santo me encher, me revelar o que está errado, para que eu possa me purificar, para que o Senhor possa me usar. Não tem como. Está lá, está tudo pronto. Está eu e você. Só que ao invés de nós nos aproximarmos da buchinha, do sabão, da água, às vezes nós nos afastamos. Às vezes nós ficamos com medo, às vezes nós ficamos com vergonha. Meu irmão, a Bíblia diz assim que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, ou poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que estão disponíveis para o Senhor. Poucos são aqueles que querem. Sabe por quê, irmão? Imagina você estar lá deitado no sofá, assistindo uma Netflix lá com a família, e aí de repente você lembra, eu tenho que lavar a louça. O que você pensa? Ah, depois eu vou. Ah, amanhã eu lavo. A oração, a palavra, o Espírito Santo estão lá gritando: vem, vem. E nós estamos respondendo: depois eu vou, amanhã eu vou, depois eu faço. Ah, está tão confortável aqui nesse sofá, está tão gostoso ficar aqui debaixo dessa coberta. O meu soninho está tão bom, 3 horas da manhã, oh Deus, você está de brincadeira, tanta hora para eu orar, 3 horas da manhã você vai me chamar? Oh Deus, aí não dá, né? Vigília, Jesus. A noite, como nós já escutamos, né? A noite é feita para dormir. Vigília, Jesus. Ô Jesus, tem tanta coisa boa nesse mundo, eu vou orar, eu vou ficar lendo a Bíblia. Nada disso resolve, irmãos. Por que eu digo que não resolve? Não é porque o Espírito Santo não tem poder. O Espírito Santo tem muito poder.
Não é porque a oração não tem poder. A oração tem muito poder. Não é porque a palavra não tem poder. A palavra tem muito poder. Só que se eu não usar as ferramentas, quando eu digo, essa louça vai continuar suja se ela ficar aqui ao lado da água, do sabão e da buchinha, não é que a água, o sabão e a buchinha não tem poder de lavar essa louça. Tem, só que precisa de uma atitude minha, de uma atitude sua. Toda vez que você estiver lavando a louça agora, irmão, o Espírito Santo vai te lembrar. Já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Já se encheu do Espírito Santo hoje? Você não vai conseguir mais lavar a louça como antes. Nunca mais o seu momento de lavar a louça será o mesmo, meu irmão. O Espírito Santo é muito esperto, é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Toda vez que você for lavar a louça, você pegar a buchinha na mão, você vai falar: nossa, eu preciso orar. Nossa, eu preciso ler a Bíblia. Porque nada disso vai resolver. O Espírito Santo está disponível, a palavra está disponível, e a oração está disponível. Só que a oração, ela não ora sozinha. A palavra, ela não lê sozinha. Por mais que tenha aplicativo lá no celular que fala, você tem que apertar o botão lá e ficar ouvindo para prestar atenção. Se não pôr também, ficar ouvindo e não prestar atenção, não adianta nada. Pôr lá para ficar ouvindo e vai fazer outra coisa, não adianta. Você não prestou atenção, como é que Deus vai revelar aquilo que está escrito? Você quer continuar sendo uma louça suja? De novo eu falo para você: você teria coragem de tomar café, uma xícara toda suja, cheia de terra, ou de bigato? Você teria coragem de cozinhar numa panela cheia de bigato, ó? Ficou lá, os bigatos tá tudo pulando do arroz. Você teria coragem de cozinhar ali naquela panela? Uma gordura que ficou velha ali, estragou. Na hora que você abre a tampa assim, ó, sobe aquele cheiro de azedo. Você vai jogar o arroz em cima daquilo? Vai jogar lá o tempero e cozinhar? Não. Por quê? Porque senão você vai estragar. Aí você quer que Deus chega e joga coisa boa dentro de você, tudo sujo, tudo estragado, tudo cheio de pecado, fedendo azedo. Não vai, gente, não vai. Como é que Deus vai derramar o óleo em você se tiver sujo? Não vai. Ele precisa te purificar. O que ele fala para os discípulos que nós lemos lá em João 15? Vocês estão limpos pela palavra que eu tenho ensinado a vocês. Nós chamamos a classe daqueles que estão sendo preparados para o batismo de discipulado. Mas eu creio que o pastor Júnior já deve ter comentado com vocês. O verdadeiro discipulado é só uma nomenclatura, mas o verdadeiro discipulado é andar junto, é caminhar junto. Não é vir aqui fazer uma aula e ir embora, fui discipulado pelo fulano. Não é assim. Ser discipulado é caminhar junto. Então, se vocês querem ser discipulado, tem que caminhar junto com a gente. Quando tiver alguma decisão para tomar, conversar, pedir oração, pedir conselhos. Preciso tomar uma decisão. Quero comprar uma casa. O pastor não é corretor, então eu não vou procurar ele não. Realmente, eu não sou um corretor. E se você falar, essa casa é boa para eu comprar, eu vou falar, não sei. Mas aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar alguns conselhos. Quanto da tua renda você vai comprometer? Isso porque eu entendo um pouco de administração. Então eu vou poder dar esse conselho para você. Se eu não entendesse nada, o que eu ia falar? Vamos orar, pedir para que Deus dê o discernimento, para que Deus nos ensine e nos mostre qual é o caminho certo a seguir, qual é a decisão certa a tomar. Mas hoje em dia o que acontece? Não, pastor não tem nada a ver com a minha vida não. Amém. Quem quer pensar desse jeito? Amém.
é individual, cada um pensa como quer. Mas a Bíblia diz o quê? Nos muitos conselhos há sabedoria. E quando a gente toma conselhos com pessoas de Deus, porque eu já falei algumas vezes, existe diferença entre conselhos e palpite. Tem muito palpiteiro nesse mundo. Conselheiros são poucos. Quem são os conselheiros? Uma pessoa idônea, uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem uma história, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aí você quer tomar conselho sobre o seu casamento. Acho que eu vou largar, deixa eu tomar conselho. Aí você vai para uma pessoa que já está no 7º casamento. Aí você vai pedir conselho. E aí? Vou buscar conselho em quem? Sobre casamento? Em quem tem lá 60 anos de casado, 50 anos de casado. Esse é íntegro, reto, justo, cheio do Espírito Santo. Entendeu? É isso. Mas para a gente terminar, Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. Nós temos orado para isso. Nós temos pedido para Deus usar cada um dos irmãos. A minha oração, irmãos, é para que Deus dê os dons espirituais para essa igreja. Mas não concentrado, não só para uma pessoa, para que Ele espalhe para todos nós, para que cada um de nós possa ter um para edificar o nosso irmão. Essa é a minha oração. Mas para que isso aconteça, irmão, precisa da minha atitude e da sua atitude. Depois, um dia que você estiver lá na sua casa, você experimenta. Não sei se você já fez isso, mas você experimenta deixar a louça lá e dizer para ela assim: louça, na hora que eu voltar eu quero ver você limpinha aqui. E dá um tempinho e volta lá para ver se ela vai estar limpa. Já fez isso, né, André? Não vai estar limpa. Precisa da minha atitude para que nós venhamos ficar limpos diante de Deus. Precisa da minha atitude, precisa da sua atitude. Você precisa tomar uma decisão. A palavra está aqui, mas se você não tomar a atitude, a decisão de ler a palavra, não vai resolver nada. A oração está disponível, o véu do templo se rasgou. A oração está disponível, Deus está disponível, o acesso está disponível. Mas depende de mim, depende de você. Separar um tempo, né? Não é ter um tempo, porque ter tempo nós temos. Quem aí tem menos de 24 horas por dia? Todo mundo tem disponível 24 horas por dia? Quem tem disponível 24 horas por dia? Levanta a mão, deixa eu ver. Você tem 24 horas no seu dia aí? Tem, né? Todo mundo tem, então tá bom. Então você tem tempo, né, gente? Você tem 24 horas por dia. Agora você tem que administrar seu tempo para que você tenha tempo disponível para ler a palavra, para orar e ser cheio do Espírito Santo. Quando você tomar essa decisão, você vai pegar a palavra, aí você vai começar a orar, aí Deus vai começar a tratar com você. Aí vai começar a limpar. Prepara, irmão, porque dói, hein? Arrogância, prepotência e por aí vai. Soberba, Deus vai tratando. Aí daqui a pouco vem o Espírito Santo.
tão sujo assim. Mas Ele não vai te escandalizar, não. Ele vai vir para te mostrar, para que você conserte, resolva. E aí depois, estou limpo. E aí Deus vai vir, derramar o óleo, te encher e vai te usar. Aí Ele vai vir e vai poder colocar o arroz para cozinhar, o feijão para cozinhar, vai poder colocar o café para servir as pessoas, vai poder colocar o pó de café, vai poder colocar água para ferver, para fazer um cafezinho, vai poder coar o café. Às vezes você é o coador do café, vai poder coar o café. E o que é isso? O arroz, o feijão, essas coisas, o macarrão, o cuscuz que vai cozinhar, né? O que é isso aí? São os dons espirituais que Deus tem para nós, naquilo que Ele quer usar os dons. Porque você vai fazer a comida para quê? Para servir. Se é uma xícara, então você vai servir alguém com o seu dom. O café é o dom, não é nosso, é Deus que deu. Mas a xícara somos nós, então nós vamos servir o outro. Eu vou vir limpar a igreja, eu vou servir os irmãos. Eu vou tocar aqui, eu vou servir a Deus, mas eu vou servir os irmãos também. São os dons que Deus vai dando para nós. O dom espiritual é o arrozinho cozido, é o feijãozinho, é a batata, é a mandioquinha, é a cenourinha. Vamos servir. Mas para que Deus possa colocar o dom, para que Deus possa nos usar, você está limpo. Seja limpo pela palavra, seja limpo pela oração. Enxergue o seu erro, a sua necessidade de mudança, com o Espírito Santo de Deus, que vai revelar para você o que precisa ser mudado. Amém? Que o seu momento de lavar a louça nunca mais seja o mesmo na sua vida. Que você se lembre dessa passagem todos os dias. É uma coisa que a gente usa todo dia, né? Lavar a louça. E quando você for lavar a louça, você vai lembrar: já orei, já li a Bíblia, já me enchi do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus vai mover no teu coração para que você faça isso todos os dias. E você vê como que é fantástico, né? O Espírito Santo, Ele usou algo que é diário. Então lavar a louça é diário. Pegar a palavra, a oração, o Espírito Santo é diário. É todo dia que você tem que lavar, é todo dia que você tem que ler a palavra, é todo dia que você tem que orar, é todo dia que você tem que ser cheio do Espírito Santo. É todo dia que Ele tem que te convencer dos seus pecados para que haja mudança.